Olá, alunos! Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a teoria da função de segundo grau. Uma função de segundo grau, genericamente, pode ser expressa por meio aqui da equação 2.1. A nossa função f de x ela é igual a x² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o coeficiente a precisa ser diferente de zero. O gráfico de uma função de segundo grau, ele tem o formato de uma parábola. E nesse caso, nós podemos ter a parábola com a concavidade para cima. Nesse caso aqui, quando a parábola tem concavidade voltada para cima, o valor do coeficiente a ele é positivo. E quando a concavidade da parábola é voltada para baixo, nós temos que o valor do coeficiente a ele é negativo. Então, o valor do coeficiente a é o que vai indicar se a concavidade é voltada para cima ou para baixo. No gráfico de uma parábola, a gente tem alguns pontos interessantes para serem analisados. Por exemplo, aqui o nosso ponto A gente pode observar que este ponto ele é um intercepto do gráfico da parábola com o eixo vertical. E esse ponto aqui, ele é descrito como sendo o ponto 0 de x e c para y, onde c é o coeficiente c que aparece lá na equação da parábola. Então, nós temos aqui, que o ponto A pode ser obtido quando nós tomamos x igual a zero. Quando nós tomamos x igual a zero na equação da parábola, que é essa aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, quando nós tomamos x igual a zero, então, aonde tem x aqui nessa equação, a gente vai trocar esse x por zero. A hora que a gente faz essa troca, o que nós obtemos é esse y igual a c. Então, o ponto A, ele tem as coordenadas 0 para x e c para y. Olhando aqui no gráfico agora, quem são os pontos B e C? B e C, olhando graficamente, eles são os interceptos do gráfico da parábola com o eixo x. Para a gente determinar esses pontos aqui, nós vamos igualar a expressão da função a zero. Os pontos B e C são o que a gente chama de raiz. Então, nós temos que os pontos B e C são as raízes da nossa equação de segundo grau, e eles são obtidos quando nós fazemos y igual a zero. Então, fazendo y, que no caso é a nossa f de x igual a zero, nós temos aqui ax² mais bx mais c igual a zero. Então, quem são os valores de x, que a hora que eu troco nessa expressão, ela se anula. Para a gente encontrar os valores de x que anula essa equação, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Essa aqui é a nossa fórmula de Bhaskara. Essa expressão aqui dentro da raiz quadrada, b² menos 4ac, a gente pode chamar ele de delta. E de acordo com o valor desse delta, a gente vai determinar se essa equação aqui possui duas raízes, uma única raiz ou nenhuma raiz real. Então, quando nós temos que esse delta é positivo, que o termo b² menos 4ac é positivo, nós vamos ter um gráfico com duas raízes reais e distintas, que no caso seria essa situação aqui. Eu tenho aqui o meu gráfico, que ele vai interceptar o eixo horizontal aqui, o meu eixo x, em dois pontos distintos. Quando o delta é igual a zero, nós temos que o gráfico da parábola vai tocar o eixo x em apenas um ponto. Então, quando delta é igual a zero, a parábola intercepta o eixo x em um único ponto. Agora, quando o delta é negativo,
nós não temos raízes reais. E nesse caso, o gráfico da parábola não vai interceptar o eixo x. Então, todo gráfico pode estar tanto na parte de cima, para cima do eixo x, ou como aqui na parte de baixo do eixo x. Só que como ele não tem raízes, ele nunca vai tocar o eixo x. Por fim, o último ponto que nós temos aqui para analisar do gráfico da nossa função é o ponto D. Esse ponto D, na verdade, ele é o vértice da nossa parábola. E como é que a gente obtém esse vértice? Então, o vértice de uma parábola, ele pode ser definido com as seguintes coordenadas. O x do vértice é dado pela expressão menos b sobre 2a, e o y do vértice é dado como sendo a expressão de menos delta sobre 4a. Então, essas são as coordenadas do vértice. Aí, dependendo da concavidade da nossa função, nós temos que o vértice ele pode ser o ponto de máximo da parábola ou o ponto de mínimo da parábola. Tudo vai depender da concavidade dela. Então, se o coeficiente A da parábola é negativo, a concavidade é voltada para baixo e o vértice é o ponto de máximo. Se o coeficiente A da parábola é positivo, nós temos concavidade voltada para cima e o vértice é o ponto de mínimo dessa parábola. Então, esses são alguns dos pontos relevantes que a gente precisa estar levando em consideração para a nossa função de segundo grau.